Fale um pouco sobre a epopeia de Gilgamesh, ou Gilgamesh. Gilgamesh foi um rei sumério. A datação não é bem aquela que nos apresenta, mas ele foi um grande rei da dinastia suméria, Uruk, a cidade suméria que ele reinou. E os Anunnakis estavam ali presentes, ainda naquele tempo, naquela época, regendo aquela civilização, aqueles reinados, aquele império. Anu, Enlil, Enki, conhecido como Ea na época, estavam em relação com esses seres. Com certeza Gilgamesh era descendente dos Anunnakis. Ele tinha um grande poder. Nesta epopeia de Gilgamesh, foi contada através de algumas placas de argila que encontraram, né, lá na região antiga da Mesopotâmia, a história deste rei. E ele buscava o prolongamento da vida, ele buscava a vida eterna a todo custo. Principalmente quando ele descobriu, através de um contato que ele teve com Utpanishim, que na verdade é o antigo conhecido Noé Ziusudra, o Noé bíblico, foi responsável pela construção das arcas e nos passou a história do dilúvio, né, pela orientação que ele teve através de Ea, Enki, que possivelmente era pai de Noé, de Ziusudra, ou Utpanishim, se não me engano é assim que se pronuncia, um nome complexo, que é passado nas escrituras, né? Quando Gilgamesh teve contato com Noé, ele recebeu informações sobre a vida eterna. Ele queria a todo custo encontrar esse conhecimento, esse segredo de como prolongar a vida. E o Noé dizia: esse conhecimento vem dos deuses superiores para a humanidade. E isso talvez não seja passado para você, mas existe uma planta, existe uma árvore que, se você ingerir essa planta, vai ajudar muito no seu prolongamento da vida. E ele buscava isso a todo custo. Gilgamesh ficou fascinado pela longevidade, pelo rejuvenescimento e pela vida eterna. Ele queria porque queria encontrar. Mas diz a história que ele não conseguiu. Ele veio a morrer. E na história de Gilgamesh também é contada a relação que ele tinha com Enkidu. Era um ser estranho, um ser mitológico, um ser muito mais forte e superior aos humanos, que entrou em batalha com Gilgamesh em certo momento e estava diretamente ligado a Enlil. Então ele tentou entrar em confronto com Gilgamesh e eles ficaram amigos. E Enlil tinha toda uma interferência nessa relação deles. Não sabemos por que e como isso aconteceu, mas os Anunnakis estavam sempre presentes, inclusive Anu e a deusa Istar. Quando Enkidu, este ser misterioso, ficou amigo de Gilgamesh, eles realizaram muitas proezas juntos. Eles desenvolveram muitas coisas e buscaram muitos conhecimentos para reinar naquela época. E eles não brigaram, eles se tornaram grandes amigos. Só que Enkidu veio a morrer, e isso revoltou Gilgamesh. Por isso que ele buscou tanto a vida eterna e o prolongamento da vida. E ele foi atrás desse conhecimento. Quando nós lemos a epopeia de Gilgamesh, nós vamos encontrar ali as evidências e as confirmações do dilúvio que ocorreu, do antigo dilúvio universal, que é descrito no Gênesis da Bíblia. Mas ali é contado de uma outra versão, aquele momento quando os deuses interferiram na humanidade, provocando aquele dilúvio, quando as águas cobriram toda a terra. Já nas placas de argila suméria também é contada essa história, através de Enki, com Ziusudra, que seria o Noé. Toda a história da preparação da arca, da tecnologia que iria preservar a raça adâmica, os animais. E no épico de Gilgamesh, essa história também é contada, com outros nomes, né, desses personagens, como foi o caso de Noé, Ziusudra ou Utpanishim.